assunto para mais 10 podcasts. Muito mais, né? É Inclusive, eu acho que é isso, né? A gente vai aqui o tempo todo discutir, rediscutir. Não se esgota, né? Esse tema é gigante. Não, ele é gigantesco. Né? Esse tema é gigante porque somos nós, e por isso que é a ideia, né? A ideia vem do podcast para isso, para falar dessa imensidão aí. Fala, galera. Esse é o podcast Desocupação. Estamos iniciando a primeira gravação do podcast. Meu nome é Vanessa Alves, eu sou jornalista de formação, com especialização em Direitos Humanos e Cidadania. Já fiz um monte de trampo muito louco nessa vida, mas recentemente eu tenho atuado muito com aquilo que é do social. Atuei como educadora social recentemente, trabalhando com jovens em situação de vulnerabilidade. Agora eu estou trabalhando mais voltada para a minha graduação, que é jornalismo, então trabalhando com muita produção de matéria, muita edição de vídeo, mas não é à toa que eu fui me especializar em Direitos Humanos e Cidadania, e por causa disso tudo, e porque as questões que são do social são muito importantes para mim, estava eu pensando, né, caminhando pela vida pensando, e tive a ideia de fazer um podcast, e quando eu pensei nisso, eu pensei, não posso fazer só, resolvi convidar boas pessoas que eu conheço, e que estão na caminhada comigo já há um tempinho também, e aí a gente foi construindo junto, e dessa nossa caminhada, cá estamos nós. Vou passar a bola para uma delas, que é a Daliane, que vai falar um pouco sobre quase um manifesto do que é a nossa ideia aqui com o podcast Desocupação. Beleza. Obrigado, Vanessa. E é isso, né? Desocupação é um manifesto mesmo. Na verdade, a gente traz aí um novo conceito, né? De pensar um podcast, de falar do espaço feminino. Desocupação é uma nova não, né? Na verdade, eu acho que é uma antiga, já tem muito tempo, mas vem num novo formato, numa nova roupagem, porque a gente traz a ideia de um podcast, né? Mas é uma provocação, trazendo no seu conteúdo as interfaces, né? De nós, mulheres, sobre a mulher que se culpa, sobre a mulher que se preocupa, sobre a mulher que ocupa, sobre a mulher que se ocupa. E para falar dessa mulher, né, vou falar de mim, Daliane, né, meu nome, e eu sou graduada em psicologia, tenho aí meu percurso de especialização em intervenções psicossociais no contexto das políticas públicas, porque logo quando eu entrei na graduação, eu tinha como pretensão a atuação na área escolar, mas ao longo desse percurso, o lugar social foi aquecendo aqui meu coração e tomou tanto meu percurso profissional, meu trajeto profissional, meu trajeto de formação também. Então, falando, né, desse trajeto aí profissional, comecei no atendimento clínico, né, a psicóloga que atuava aí nos atendimentos psicoterápicos, atuei também dentro da psicologia escolar, e quando eu entrei na graduação era o que eu achava que era o meu lugar de ocupação, mas conheci a área social e me apaixonei por ela, e aí por essa paixão eu fui atuar como educadora social, e hoje, né, recente, com cheirinho de novo, né, agora, enfim, eu estou no meu lugar, que é de psicóloga social, atuando aí no núcleo psicossocial, atendendo pessoas com, né, vulnerabilidade social. Então, assim, esse percurso, né, acadêmico diz aí de quem eu sou e dessa mulher aí que a gente vai trazer, né, no podcast como proposta, dessa mulher, dessas interfaces, dessa realidade aí que chega. Mas eu queria fazer um convite para continuar falando dessa mulher que chega aí, que a gente vai falar dessas tantas interfaces. Eu quero convidar minha amiga Eloá para dizer mais sobre, né, esse espaço comum e sobre ela, que ocupa esse espaço comum também. Estamos aí, né? Vamos chegando. Meu nome é Eloá. A minha formação é em administração. Já fiz muito rolê aí na administração ao longo da minha caminhada.
muitos trabalhos aí voltados para essa área, mas há 8 anos eu atuo na área social, e é a área que eu me identifico totalmente, que dialoga com o meu pensamento, que dialoga com as minhas ideias. Iniciei esse percurso dentro do serviço de acolhimento institucional com crianças e adolescentes. E aí, estando nesse espaço, senti a necessidade também de fazer uma especialização que também foi em intervenção psicossocial no contexto das políticas públicas. E aí, nessa possibilidade de fazer a pós, eu tive a oportunidade de estar dentro do sistema prisional desenvolvendo um trabalho que foi assim um despertar, né? Para entender mesmo esse lugar do social, e eu acho que é uma forma também de se inteirar assim, das diversas realidades que a gente tem. E aí, a partir disso, isso ficou muito latente para mim. Atualmente, trabalho numa instituição e a gente desenvolve um trabalho também com um público de alta vulnerabilidade, e a gente pensa essa perspectiva assim, né, do social num lugar muito de construção e de autonomia, assim, de, de perspectiva construtiva mesmo. Assim. Então, estou aí como também nessa transição, né, educadora social para um outro lugar ali de pensar metodologias que integrem esse contexto social de uma forma mais efetiva também. E é isso, e a partir desses encontros que a gente teve, né, pensando áreas, às vezes, que parecem diferentes, mas que conversam e dialogam o tempo todo, a gente encontrou esse lugar comum, que é do feminino e das questões todas do feminino, que é o que a gente vai trazer e vai levantar e vai pensar sobre a partir desse encontro, né, de mulheres. E eu acho sensacional, assim, que a gente já começa falando dessas ocupações que a gente tem, né? Que é uma coisa que a gente, inclusive, e aí a gente já tem que começar a abrir no coração, porque a gente já conversa há muito tempo, porque já se conhece há muito tempo, né? Exato. Então a gente já troca, a questão da ocupação, ela é uma coisa que vem muito para mim a partir da minha pesquisa em direitos humanos, de pensar territórios e lugares e como ocupar esses espaços a partir dessa perspectiva que é do social, ou seja, de uma não entrada, de uma não possibilidade de estar naquele espaço, como que a gente desconstrói isso e promove a ocupação. E aí a gente começa falando sobre as nossas ocupações, e é muito interessante porque a gente pensa justamente nesse coletivo aqui de mulheres, como que é complexo, dentro da perspectiva do feminino, quando a gente discute a questão de ser ou não ocupada, né? E aí é uma coisa que a gente já conversou, igual eu falei, mas a gente tem também uma exigência muito grande para o feminino, para a mulher, né, para todas as mulheres, de estar o tempo todo ocupada, assim, né? E aí, enquanto vocês estavam falando, e eu também estava pensando sobre as minhas próprias ocupações, assim, eu fiquei pensando, a gente é muito ocupada, né? Você não se forma jornalista, administradora ou psicóloga com pouco serviço, não, é muita ocupação, e aí a gente está aí na carreira, está correndo atrás, fora os outros milhares de coisas que estão acontecendo, então nós somos pessoas muito ocupadas, e somos ocupadas no sentido de termos muitas coisas para fazer, mas também no sentido de estarmos ocupadas em nós mesmas, assim, né? De coisas que a gente acredita, de maneiras como a gente enxerga o mundo. E é super interessante a gente pensar que o mundo está exigindo da mulher que ela esteja em determinadas funções, e ao mesmo tempo que a gente corresponde a essa expectativa do mundo. Então, a gente está, por exemplo, lavando a louça da casa, né? Está lavando a roupa, está limpando o chão, está fazendo a compra, né? Está tentando fazer a compra, inclusive, porque o bicho está pegando o negócio do dinheiro. E às vezes isso tudo ao mesmo tempo, né, gente? Não Não, é é isso isso. que eu ia falar. Tudo ao mesmo tempo. A gente ainda está tendo tempo para, como vocês falaram, de se preocupar com uma construção do social que seja acolhedora e que promova espaço para todo mundo. Então, ela fala assim: estou pensando o processo educacional para ser inclusivo socialmente. Pô,
Que pessoa ocupada que é você, né, cara? Muito ocupada. E assim, provavelmente agora mesmo estava ali correndo atrás do negócio de fazer uma janta. Fazer a janta. Então, a gente está o tempo todo dentro da perspectiva do feminino, às vezes sendo tratada, e até uma zoeira que a gente já começou a fazer aqui internamente, de sermos desocupadas, né? A gente não tem nada para fazer. E aí, por isso ter tempo de ficar gravando um podcast, a gente, na verdade, é muito ocupada, e é tão ocupada de tarefas que são do dia a dia, tarefas domésticas ou não domésticas, né? Mas também somos ocupadas de ideias e de posicionamentos, e eu acho que falar disso tudo é falar do que é a nossa proposta, assim, com esse podcast também, né? Sim. Eu fiquei Mulheres em pensando comum que estão, né, tentando ocupar também, mostrar que são ocupadas com ideias muito, muito da hora, assim, para a construção do social. Exatamente. E vai dando gatilhos na gente, assim, toda hora que fala uma parte da ocupação, já dá um gatilho, você fala assim, nossa, é mesmo, eu ocupo com isso. E eu fiquei pensando, assim, nas nossas apresentações, até isso a gente deixa de lado, por exemplo, porque tanto eu quanto você, Vanessa, a gente escreve e a gente não fala disso enquanto ocupação, né? Verdade, Então, doce, é mesmo, né? Que é que parece que não é o lugar da ocupação, é outra coisa, mas não é ocupação. Então, não pode falar. Eu acho que isso é tipo uma descaracterização, assim, né? Porque tem a ver com você falar assim, mas é uma mulher que está fazendo, né, gente? Aí do lugar das importâncias, né? Que é uma coisa que a gente conversa muito, assim, às vezes o lugar que somos colocadas para poder ocupar, né? Então, assim, às vezes, socialmente, alguma coisa estar mais em visibilidade do que outra. Então, escrever, né? Escrever. E aí está em detrimento a outras atividades, e isso não necessariamente por nós, assim. E aí, às vezes, a gente vai acolhendo isso, né? E aí, quando o Eloá fala assim, a gente não colocou isso, né, nesse lugar aí da nossa ocupação. A gente estava discutindo muito sobre isso, né? Sobre algumas coisas que já são coladas, né? Nessa figura feminina. E Sim. Aí é o colar esse lugar que se deve ocupar. Então, mulher é para isso. E aí as outras coisas, dessas potências todas que nós somos, então está em detrimento, porque não está naquele lugar colado, daquela imagem colada, né? Do espaço que a mulher deveria, no imaginário social, estar ocupando. Inclusive historicamente, né? Porque se você parar para pensar, você tem esses papéis que são colados na figura da mulher, no feminino, né? Seja lá como a gente decidir construir aqui, isso é colado na gente, isso é mas tão assim, o negócio tá tão grudado que você só faz o resto se der tempo. Uhum. E a gente tem isso historicamente quando a gente para pensar, por exemplo, no processo de alfabetização do país como um todo, que já é muito complexo, mas das mulheres o negócio é um atropelo, assim. Não são muitas gerações para trás, não. A gente tem isso dentro das nossas casas, mulheres que são analfabetas, porque tinham que parar de estudar, porque as funções domésticas elas vêm em primeiro lugar. A mulher não é para cuidar da casa. Ela não é para ir para a escola estudar. Tá louco? Além de Ela tudo, é ainda quer estudar criada agora? para isso, né? Ela é criada para saber Além as de funções tudo, domésticas. você ainda vai querer estudar. Já não te ensinei a lavar vasilha, você ainda quer aprender a ler e escrever? Tá louca? Como assim? Não dá tempo. Quem que vai lavar vasilha se você estiver na escola? Então, assim, inclusive, historicamente, isso é colado na gente. E é surpreendente, assim, o tanto que a gente continua nessa prática, mas ao invés da gente mudar a estratégia, não, a gente criou uma estratégia nova que é muito interessante, que é o negócio de amontoar a coisa em cima da mulher, né? Então, eu, por exemplo, fui ensinada a lavar louça. Literalmente, fui ensinada. Teve momentos ali, vamos ver aqui que eu vou te mostrar como é que lava. Total, total. Eu fui ensinada isso e não estou responsabilizando os meus pais. É construção social, isso não é só comigo, não. Não sou a única exclusiva que aconteceu isso, não. Todos nós. Eu fui ensinada a lavar louça, mas eu também fui ensinada de que eu tinha obrigação de ir bem na escola. Então, você não tirou uma coisa e colocou outra no lugar, não. Você amontou as coisas. Então, você tem que... Mas é tão colado mesmo que até quando a gente ganha, na teoria, certos espaços que a gente não poderia ter acesso antes, a gente vem carregando essas coisas todas com a gente ainda. Então, tipo assim, aqui, ó, você tá chegando lá, vai pra escola, demorou, mas na hora que você chegar, você vai arrumar a casa, tá?
E é isso aí. Tem debate não, é isso aí, tá posto. E não é uma coisa, um lugar da importância, né? Porque deveria ser uma coisa que a gente pudesse falar no currículo, né? Eu sei fazer um arroz, porque eu aprendi, né? E essas coisas não são colocadas, não é vista como um valor ali, num lugar que é de importância. É simplesmente obrigação e tá posto, né? Você não tem, não é uma discussão de, de, de lugar mesmo, assim, é isso. E aí, a partir disso, a gente constrói o que a gente quer, mas isso já é nosso, já é isso aí, é o que tem para hoje, é igual eu falei, não é uma troca de cadeiras, é um acúmulo, né? Uhum. E aí a gente, assim, e talvez a gente precise, talvez, depois conversar com a masculinidade para saber também, né, como que isso atravessa eles. A gente sabe que hoje a masculinidade ela tem debatido certos aspectos, né? Ela tem debatido algumas questões, mas a gente sabe que para o masculino isso é totalmente distinto, né? Então, se o cara é bom de matemática, ele já é bom de matemática, precisa ser mais, tá ótimo. Já é gênio, já, gente, já vamos, já tá bom, já, vai querer mais o quê? A mulher não, a mulher ela tem que ser muito boa, e ela tem que ser muito boa mesmo nas coisas, porque se você é boa lá na escola, mas você não está entregando o negócio aqui dentro de casa, não dá certo não. E a gente tem isso também historicamente registrado, a gente pode até buscar pesquisas depois, mas eu falo com muita tranquilidade que a gente vai ter, ou talvez a pesquisa nem consiga alcançar isso, seja uma coisa que deveria ser estudada. Se você tem hoje, por exemplo, uma mulher adulta que já criou os filhos, está ali na faixa dos 40 e resolve que vai voltar a estudar. Então, a partir de agora, não deu tempo, tive que cuidar da casa, tive que cuidar dos meninos, mas agora eu vou ir estudar. Você tem essa mulher fazendo isso. Se ela começa, por uma questão de cansaço, porque a faculdade ela exige muito, não sei o que, ela começa a negligenciar, e eu estou falando aqui entre aspas, o trabalho doméstico, vai criar uma tensão ali dentro da casa. Vai, especialmente se essa mulher está num casamento, naquele casamento que a gente chama aqui, uma palavra que eu tenho dificuldade, mas que a gente chama de casamento tradicional. Se ela está dentro desse lógico aí, e aí, gente, tem exceções, sempre vai ter. Mas a regra, infelizmente, é que vai criar um atrito, porque ela já fez muito, ela já trabalhou a vida toda, ela já cuidou desse lar, já criou esses filhos, mas mesmo assim, ela tem que manter o padrão aqui em cima, o sarrafo está sempre no alto, ela tem que estar sempre ali. Se ela não estiver, ela não tem tempo para fazer as coisas dela. Então, a gente está o tempo todo, não importa a sua idade, né? E é uma tristeza, né, mulheres? Não importa a idade, não importa a condição, não importa a situação que você está sempre tendo que fazer tudo e fazer tudo muito bem, porque senão vai ser tirado de você. Quando você fala aí, Vanessa, assim, fazer as coisas dela, fiquei com essa fala aí, né? E às vezes, quando se está nesse lugar de fazer as coisas dela, aí é o lugar da desocupação, né? Porque está ausente de serviço. Vamos dizer assim, essa mulher, ela vai investir um tempo de qualidade para cuidar dela. Seja o jeito que ela entender que seja melhor. E aí a gente tem cada uma na sua subjetividade vai fazer as suas escolhas. Mas vamos dizer aí, ela vai lá, escolhe ir no salão, fazer a unha, porque ela gosta muito, é uma coisa importante para ela. Tá desocupada. Gente, como assim? Tanto de coisa para poder fazer, tá fazendo a unha. Pô, tem que eu ter pedido salão, tá tranquila a vida, né? Que isso, né? Nossa, não Deus pode. Vai fazer uma caminhada. Chegar nesse nível. Vai fazer uma caminhada, e aí, né? Porque não tem serviço, então, por isso que está fazendo, né? E aí, quando ela vai fazer as coisas dela, quer dizer que ela está desocupada, né? Que é uma ausência de serviço, porque ela está fazendo aquilo ali para ela, está direcionado para ela, né? E aí a gente vê nesse percurso muitas mulheres que perdem até o entendimento do que elas são e o que elas gostam de fazer. Ela sabe de todo mundo o que aquelas pessoas gostam, né? De ganhar de presente, de fazer, de comer, de tudo. Mas por ela não ter esse espaço e esse tempo para fazer aquilo que é dela, porque fazer aquilo que é dela e estar em desocupação, né? Estar desocupada, ela acaba se perdendo, né? E aí também, ao mesmo tempo, quando ela vai estar nesse lugar aí de fazer as coisas que é dela, mas que socialmente é porque ela está desocupada e é por isso que ela está fazendo, né, aquilo que é dela, gera também aquela dualidade que é o lugar da culpa, né? Aí já vai
o negócio só vai... É o condicionamento, né? Só vai Infelizmente. crescendo. Então, assim, ela tem que estar fazendo certas, né, atividades aí. Acho que a gente pode falar também de uma questão aí que a gente já conversou várias vezes. Não tem problema nenhum essas atividades, né? Muito importante Domésticas. isso, E Dani, aí, verdade. gente, É, posso falar? A pessoa gosta de faxina? Tá aqui, gente. Amo! É uma atividade que eu gosto de fazer, não é porque eu fui posta para. Eu gosto de fazer organização, planejamento, é comigo os negócios, entendeu? A ponto de às vezes, ter esse lugar e achar que essa atividade eu gosto tanto de fazer que eu já fiz assim, um amigo, sei lá, comprou um apartamento novo. Ô, vou aí faxinar com você, entendeu? Eu quero te ajudar nisso aí, porque eu gosto, assim, não é algo que me pesa, não. Eu não fui ensinada, assim, ela tá falando aí que não pesa, porque ela foi ensinada a pensar dessa forma. Foi Não, gente, realmente, de condicionado, não é fato, isso? né? É uma coisa que eu gosto mesmo. Mas o fato de ser esse lugar engessado, né? E fazer aquilo que seja nosso, já se torna um lugar de estar desocupado, por isso que eu estou fazendo aquilo que é meu, gera em muitas mulheres essa questão da culpa aí, né? Porque, nossa, eu tinha que estar fazendo outras tantas coisas, e isso aqui é menor. Então, por isso, eu não posso me ocupar disso, porque tem outras tantas coisas É isso importantes, mesmo. Como é prioridades. que você vai sair para ir no cinema assistir um filme se daqui a pouco os moleques estão chegando em casa para jantar? E aí você vai olhar o tamanho dos moleques. Sim, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu estou dando exemplos aqui que são reais, né? E que não é só eu que pensou. Tenho certeza que todo mundo já viu um rolê desse acontecer. todo mundo já está com a imagem na cabeça, assim, Já sabe. Nossa, eu sei de quem que ela tá pensou falando. naquele nome. Você já Eu pensou sei de naquele quem que ela nome. tá falando, é daquela pessoa lá. Isso é uma loucura, né? Porque está na questão do condicionamento. Isso que você trouxe é importante demais, né? Porque a nossa discussão aqui, ela não é de descaracterizar aquilo que a mulher tem como identidade dela própria. Então, se você faz e gosta, Deus abençoe, é isso mesmo. Deus Agora, abençoe. se não é todas, né? Que a Dani falou ali que ela gosta muito, eu Opa. particularmente vou falar com Pois você, é, né? mas isso a gente falar de outras. Secar vasilha, esses trem, né? É, Nem não é se usa tudo, né? mais, né, gente? Secar, não se usa Não, mais secar não. vasilha, não. Eu não É uso essa prática rústico, aí mais, deixa não. ela lá e Deixa ela pronto. lá, a natureza cuida disso aí, gente. Trem evapora. Então, Processo tipo assim, natural. a gente não está descaracterizando aquilo que a mulher já tem como identidade do que ela gosta de fazer, tá tudo bem, ué. Eu, por exemplo, todas as atividades domésticas, não, mas eu amo cozinhar, eu gosto de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar, fazer pratos elaborados, não, eu gosto de cozinhar com minha família, para as pessoas comerem mesmo, para eu ver as felizinhas ali, de barriga cheia. É ótimo, eu gosto. Não é essa descaracterização que a gente está buscando. O que a gente está buscando é entender, assim, o que é meu e o que o social, a sociedade, de maneira geral, tá falando para mim que é meu. Porque você conseguir descolar uma coisa da outra é muito complexo. Até o fato da gente ter que explicar isso, né? Porque a Dali ficou ali cheia de. Não, tem que explicar essa questão, essa intenção de gostar ou não, porque a gente tem que dar explicação o tempo todo, né? O tempo todo a gente está nesse lugar de explicar o porquê que está fazendo ou não está fazendo as coisas. É Nossa, incrível. exausta, verdade. E aí vem esse peso que é da tensão. Parece que a gente está numa posição de tensão o tempo todo, assim. O tempo todo pressionadas a fazer, ou a fazer explicando, e se não faz, tem que explicar também. E é um lugar, assim, que coloca a gente e aí as mulheres geralmente caem muito nesse lugar que é de pensar mesmo, assim, qual que é a minha identidade, né? Qual que é meu espaço? O que eu represento aqui nesse lugar? Seja na família, seja no trabalho, é o tempo todo colocado à prova, e sempre com esse peso da tensão, da pressão, de estar sendo observada, de estar sendo julgada, né? E aí vem o que você falou, dá-lhe a culpa, vem uma série de coisas, assim, que a gente não tem como desvincular do dia a dia. Não é uma coisa assim que você sente uma vez no mês, né? É todo dia você já acorda com isso e vai dormir com isso. E essas coisas todas estão na cabeça o tempo todo, né? Na cabeça, no corpo, né? Que a gente começa a travar, né? É aquela fala que a gente gosta tanto, né? Lá, o corpo político.
E o corpo feminino é muito político, porque a gente carrega mesmo nas costas todas essas questões que você está falando. É surreal. E você vai falando aí, né, desse lugar, assim, essa culpa e esse lugar que vai ficando ali na mente, assim, né? Então, às vezes, aquela mulher que tá lá fazendo algo que é dela, que eu gostei dessa, eu acho que é isso, né? É dela. Pô, sim, né? É dela, só dela. E aí ela tá lá, fazendo, vou voltar lá no exemplo lá da unha, ela tá lá, naquele espaço, seja onde que ela esteja fazendo. Tá lá no salão, né? Vamos lá, fazendo um imaginário aí. Mas ela tá lá, mas a mente dela tá assim, nossa, mas eu tenho que chegar e eu tenho que fazer aquilo e aquilo outro. E assim, já pensando nessa unha que nem secou, já tá lá. E aí é aquela lista, assim, e essa mente, ela não para, né? Tá o tempo todo, são 1000 listas, né? E listas infinitas. Mesmo que ela esteja fazendo, ocupando aquilo que é o que ela escolheu, o que ela deseja, socialmente ela já está sendo chamada de desocupada, porque ela não está fazendo aquelas tantas outras atividades que foi colado para que ela pudesse fazer, e ela não consegue se desvincular desse lugar, mesmo ela estando fisicamente ou envolvida em outra coisa. Então, por exemplo, né, Eloá falou aí, né, vocês duas escrevem e tal. Não é o caso de vocês, porque eu conheço vocês, mas se fosse talvez uma outra mulher escrevendo, ela teria uma mega dificuldade, porque a mente dela tá ligada assim, eu não podia estar aqui, né? Eu não podia estar escrevendo porque tem tal coisa para fazer, eu não podia estar fazendo isso porque tem tal coisa para poder fazer. E assim, essa mente que não desconecta desse lugar, às vezes fisicamente está em outro espaço fazendo aquilo que é dela, mas essa mente não vai junto em muitas vezes. É difícil estar presente, né? Essa coisa que você falou da escrita eu acho muito boa, porque assim, eu acho super interessante de quando você fala assim, a mulher tá lá fazendo uma coisa que é dela, é muito difícil você conseguir trocar com mulheres, especialmente mulheres que são de gerações anteriores à nossa, que foram talvez mais condicionadas do que a gente, porque tiveram menos acesso à educação, uma educação libertária, que a Conceição gosta de falar, Sueli Carneiro, perdão, gosta de falar, né? E aí a gente teve acesso a essa educação, que de certa forma acaba nos trazendo para essa posição aqui. E aí, quando você conversa com essas mulheres que não tiveram esse acesso, é difícil que elas consigam explicar para você assim, o que você gosta de fazer, o que você faz por prazer, o que você faz para você mesmo, você está fazendo só por minha causa. Eu não estou falando de assistir novela, assistir um jornal, não, gente. Estou falando, igual a Dani falou, né? Igual de sair de casa, vai fazer um trem para você. E para mim, por exemplo, e eu acho que ela vai até concordar, porque nós duas escrevemos, a escrita ela vem muito nesse lugar. Assim, a escrita é uma coisa que eu sempre fiz para mim, mas a escrita ela sempre foi isso para mim. Eu não me lembro de eu não saber escrever, assim, tanto que o negócio é profundo. Assim, eu sempre escrevi na minha cabeça, sempre escrevi, e esse sempre foi um processo que é meu. Eu não escrevo para as pessoas, eu escrevo primeiro para mim, e aí, com sorte, alguém vai ler e vai também conseguir fazer conexão. Então, assim, você ter uma parada que é genuinamente sua, e que essa questão do masculino te atropelando, do feminino que está sendo sempre subjugado, que não foi alcançada, assim, é muito difícil, porque é aquilo que ela falou, o tempo todo a gente está aqui na culpa, meu Deus do céu, aqui na minha cabeça, será que eu realmente... E assim, é o tempo todo, gente, não tem jeito não. A gente decidiu que ia gravar isso hoje é uma quinta-feira, dia 9 de junho, a gente decidiu que a gente ia gravar, mas ontem eu já estava pensando assim, gente, amanhã eu tenho uma agenda muito complexa, né? Tem isso para resolver, mas também tem isso para fazer, e eu também tenho que gravar um podcast, gente. Então, como é que vai ser esse negócio aí para dar tudo certo? E é que 3 mulheres, tá? Eu tô falando só da minha logística aqui, porque a gente também tem que alinhar com a logística das outras duas, que também estão aí cheia de Paranauê, cheia de coisa para fazer. Então, assim, é muito interessante a gente, esse conceito, assim, que eu acho que você trouxe muito bem, Dani, do que a gente está fazendo. Essa é uma pergunta para todos nós, eu acho, refletir assim. O que a gente está fazendo que é nosso? E dentro dessa perspectiva também, como que a gente consegue ajudar numa construção? Porque eu quero que, da mesma forma que a educação libertária veio para mim por causa das mulheres que vieram antes, eu quero que as que estão vindo aí tenham ainda mais possibilidade. O que a gente consegue fazer dentro dessa perspectiva do feminino para construir um espaço e que essas mulheres que estão nascendo, ou que já estão aí, que vão chegar na vida adulta daqui a pouco,
consigam ter mais coisas delas sem culpa, né? Sem peso na consciência, e assim, sendo livres mesmo, assim, para fazer as coisas com a mesma facilidade que os homens têm, porque infelizmente esse é o nosso parâmetro, né? A gente só está nessa situação porque a gente tem um comparativo. Se tivesse todo mundo na mesma situação, de repente a gente estaria tendo essa discussão. Então, assim, como que a gente faz para construir isso também, assim? Que é muito louco, né? Conseguir fazer isso, conseguir viver, conseguir existir, fazer suas coisas sem culpa, é uma logística aí que tá difícil de... Pergunta de milhões. Isso mesmo, é verdade, justamente. E, Vanessa, você vai falando, né? Olha, eu tenho que fazer isso e aquilo, você demarcou, né, na sua fala, dessa rotina, e também gravar o podcast. Geralmente a gente tem isso, né? É o tanto de coisa que vem antes da gente e também depois vem a gente. Se der um tempo aí, se der tempo, a gente faz isso, né? E aí eu usei esse um exemplo, a mulher que gosta de fazer a unha, fazer não, né, gente? Já tá aqui, né? Mas dá um trato, né? Dá um talento. O talento é bom isso. Dá um talento na unha. Mas e aí se ela quiser dormir, gente? Ou entrar na caixa do nada, entendeu? Entrou na caixa do nada, vai pra Nárnia, fica lá assim, sabe? Dorme, assiste um filme, o que ela quiser fazer, sabe? E aí estar nesse lugar sempre vai vir na última, para a maioria, né? Para o último itemzinho lá da lista, né? E também, e se der tempo, né? Tem que fazer isso, e também aí eu vou fazer aquilo que é meu, que eu gosto. E se der tempo, a gente faz, né? E aí essa mente também que tá... você tinha falado lá no início, né? Dessa quantidade de ocupações, né? Muito ativismo, assim. A mulher não para e nem pode parar a hora nenhuma. E se parar, tá desocupada. É porque tá desocupada, né? E aí esse ativismo aí e o acumulado ali de funções e de papéis, porque é uma mulher que ela é mulher, que ela né, é mãe, é esposa, é professora do filho, e é enfermeira, um menino machuca, né? Cada um ali na sua realidade, né? Aí é profissional, e é isso tudo, né? De ocupação também. E quando ela está sendo ela está num lugar de desocupada. Como que essa coisa é muito... Meu Deus, muito... Pois é. E aí vem a parada do que a Lua falou, né? E ainda tem que explicar ainda depois. Posso ficar fazendo minhas coisas sem explicação, não, senão o bicho pega. Eu tô lembrando aqui de uma vez, a Bia, eu falei com a Bia, se eu fosse um objeto, que objeto eu seria, né? E ela falou comigo que seria um carro. Aí eu perguntei por quê, ela falou assim, porque você faz muitas coisas e muito rápido. E a gente tem essa premissa mesmo, né? A gente tem que fazer muitas coisas e tem que fazer rápido, né? Porque tem que caber dentro das nossas 24 horas. E é loucura isso, assim, porque a gente não tem esse tempo do ócio, de parar, e exigem da gente ser criativo ainda. Então a gente é criativo na marra, né? Porque a vida vai exigindo, mas a gente não tem esse tempo sei lá, da contemplação, de parar. A escrita exige isso muito da gente, né? De dar umas viajadas aqui. Inclusive, a maior curiosidade da minha existência feminina aqui, minha filha, é saber como que seria se eu tivesse tempo para contemplar a vida. Exatamente. Já teria escrito uma biblioteca. Meu Deus! Já teria escrito a biblioteca inteira. Sim. Não deu tempo ainda, porque eu não posso parar para pensar. E aí a gente não consegue escrever o tanto que a gente gostaria. E aí eu fico pensando assim, por exemplo, a minha escrita, ela é muito voltada para o que eu estou sentindo, assim, ela sou eu o tempo todo, porque eu nem tenho tempo de olhar para fora, não, eu só posso falar daquilo que eu conheço, e eu conheço muito bem o que está rolando aqui dentro, assim. E aí tem uma outra questão, assim, que é da vergonha, né? A escrita é um lugar tão íntimo, a gente já falou isso várias vezes, né, Vanessa? É um lugar tão íntimo, mas tão íntimo, que a gente tem até vergonha, às vezes, de mostrar para o outro a nossa escrita, o que a gente está escrevendo ali. E é por isso que, quando você fala assim, eu escrevo para mim, é realmente porque é para a gente, não é para o outro. E tem até esse lugar da vergonha mesmo, porque a gente se mostra, a gente se revela ali naquela escrita. Eu tenho uma frase que é minha convicção absoluta, assim, eu sou muito mais eu quando eu tô escrita do que quando eu tô falando. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu assim. Também não. É louco. Cara, é muito louco. E é assim,
o tempo inteiro, né? Todas essas coisas ao mesmo tempo. Assim, a gente vai falando e eu fico pensando, meu Deus, tudo ao mesmo tempo, tudo junto, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. E hoje é quinta-feira, então amanhã ainda é sexta, ainda é dia útil. A gente ainda tem várias coisas para resolver. E depois tem final de semana, né, gente? Que a mulher não descansa no E aí, final o de fim de semana. semana da Ela não mulher é o quê? descansa. Mais Fazer trabalho mais ainda. coisa ainda. Da faxina, negócio que não dá para fazer durante a semana. Pô, tá difícil, hein? Tá difícil. E aí, esse lugar da preocupação constante, né? Essa, assim, de dar conta do que estão pensando sobre, né? E aí, essa cabeça, quando a Eloá fala assim, né? Dessa questão também do corpo, né? Essa preocupação, essa mente que não desliga, né? E aí, em alguns casos, essa mente que não desliga e que passa a ter, né, a vir as patologias aí, a trazer para o corpo, né? Esse lugar dessa preocupação, dessa questão aí, dessa mente que sempre tem que estar se ocupando, né? E aí, às vezes, é a cabeça que dói, é o ombro que, né, tem uma tensão. Começa a dar umas dores estranhas, né? Nossa, você vê que eu tô com isso aqui doendo. Né? É um sono que é um sono, assim, sempre, até no sono, né? É um sono de alerta, né? É verdade. O sono da mulher é um sono que tá ligado impressionante, né, gente? Tá o olho fechado, mas tá assim, ó, captando tudo, né? E sempre tá nesse lugar, Eloá já tinha falado assim, esse lugar da tensão, né? Essa preocupação que gera esse lugar de tensão, assim, o tempo todo. E quando isso afrouxa um pouco, que é no lugar que a gente está trazendo, né? O lugar de fazer algo para si, é às vezes muito breve, ou nem chega nesse lugar de afrouxar, já, não dá, não pode, não tem como. Não tem como ter esse momento que seja para mim, que seja para as minhas coisas, assim. Então, assim, é gigante, né, gente? É muito grande. Gigante. E é interessante, assim, porque às vezes eu fico pensando, aí você olha para uma mulher, assim, tá ali na dela, quieta, e como mulher, você sabe que ele tem 1 milhão de coisas acontecendo. E a gente, além de tudo, tem uma questão assim que eu acho que é da surrealidade, que é essa questão do apagamento do feminino, né? Você tem que ser, a gente já falou isso aqui hoje, mas enfim, você tem que ser todas essas coisas e você tem que ser serena também. Não vamos dar alarde disso, não, porque ninguém quer ficar sabendo das suas mazelas, não, minha filha. Você tem que dar conta do seu bel aí e segue sua vida. Não vem ficar falando comigo que você acordou hoje e tá com preguiça de lavar vasilha. Ninguém quer ouvir isso, não. A gente quer ver a vasilha limpa. Então, assim, tem uma questão do apagamento do feminino no sentido daquilo que o feminino tem de potência mesmo, assim, né? Eu penso muito, mas eu penso muito mesmo sobre essas mulheres que pensaram essas coisas e talvez não elaboraram da forma como a gente está elaborando aqui, mas que possibilitaram que a gente estivesse aqui agora. Qual que é o atropelo de você ter uma existência inteira dentro de uma suposta serenidade, porque você não pode falar daquilo que você está sentindo de maneira aberta, como a gente está fazendo aqui agora, porque isso não é socialmente aceitável, e qual o desassossego que é interno para que depois você crie as suas filhas, né, crie a nova geração de mulheres para não ocupar esse lugar, porque isso aqui não é lugar de ninguém, não. Então, vou colocar você para outra quebrada, porque essa quebrada aqui que eu tô não serve, não. Então, qual que é o nível, né, do desassossego dessas mulheres para elas chegarem a esse ponto, assim? Então, também muito interessante. Porque é um apagamento da existência mesmo, assim, da mulher. Né? E quando eu olho para minha avó, por exemplo, ela está com 93 anos, mas a gente conhece... Maravilhosa, rasgando. Ela é muito boa mesmo. Mas eu fico pensando nisso, assim, hoje a gente conhece ela como avó, né, mãe de 9 filhos e tal, mas muito pouco se sabe da mulher, né? Do que... E aí, só agora que ela está vivendo experiências assim, que provavelmente ela queria ter vivido lá atrás, né? Que é sair para dançar, que é ouvir música e estar com a família. Então, assim, esse lugar mesmo do apagamento, que é das necessidades, né? Que a mulher vai ter aí ao longo do caminho, isso fica. A gente conhece ela, a Dona Maria ali, mas o que tem por trás dessa Dona Maria ali, vó, né, e senhora já, mas qual que é a história que ela traz enquanto mulher, né? Pouco se fala disso. Sim. Então...
Chega primeiro as funções, né? Quando você as estava falando aí, funções, eu estava pensando assim, chega primeiro nas funções, os papéis, e agora que chega, né? Ela como mulher, assim, agora é possível, né? Agora, entre aspas, né? Porque sempre foi possível, mas sempre foi aquele lugar assim cerceado. Mas como que chegou tudo, né? Os papéis, as funções. E aí Vanessa fala uma coisa interessante, que é lógico que, né, vou passar a bola aí para ela falar a frase assim, né? Antes de tudo isso, a primeira coisa que aconteceu foi ela ser mulher, né? Verdade. Oh, Verdade. antes de, né? Primeiro do que tudo isso, né? O quê? Mulher. Então, assim, e é estranho, né? Como que é aquilo que é o primeiro se torna o último. o último anexo da lista e se der tempo. Se der, gente. Não vem com essa também de querer colocar a mulher na prioridade, não. Eu, hein? Tá pensando o quê? O que vocês Né? estão Se achando? não, você está achando que a vida é fácil. E é verdade, eu tenho essa fala mesmo, assim. Porque essa é uma percepção, assim, que eu tive muito rápido, assim. Eu sei que eu fui muito privilegiada na forma como eu fui criada, assim, que eu fui... eu penso que a minha mãe fez um projeto piloto aí de criar alguém realmente para tudo que eu fui, você não vai ser, não. E aí rolou isso aqui, que vocês conhecem, que aos poucos nós vamos conhecer-nos aí também. E aí, assim, antes de tudo, e primeiro, né, que qualquer coisa, eu nasci mulher, né? E essa não é uma coisa que desliga, né? E é por isso que Dari fala sobre isso. Você tá dormindo, mas é um sono ativo também. Tá ali, em qualquer momento, popular da cama. E isso especialmente para quem é mãe, né, Ló? Porque eu penso que para quem é mãe, esse negócio aí deve ser. Você não dorme. Foi, né? Bia foi citada, mas agora foi localizada. Bia, agora, entendeu? isso. Agora Bia tá Bia localizada. Bia é a filha, né, Ló? E aí, tipo assim. E aí é até difícil definir sono, né, nesse lugar. É isso que eu fico pensando, pô. Imagina, tipo assim, pô, como é que dorme agora que você tem um filho aí pelo mundo? Então, assim, essa coisa de antes de tudo ser mulher, e assim, é super interessante isso, porque eu, particularmente, gosto muito de ser mulher. Não tenho. Que a gente até chegou a falar sobre isso já, né, Dali, em outras oportunidades, assim, de que às vezes a gente vai ficando até com uma raiva do negócio de ser mulher, né? Tão difícil, tão pesado, eu não posso nunca ser o que eu quero ser. Você fica com raiva de estar nessa existência sendo mulher. E aí, assim, só que isso veio primeiro. E aí eu, particularmente, gosto de ser mulher. Não tenho confusão nenhuma com ser mulher. A minha confusão tá com o mundo que tá querendo atrapalhar a minha caminhada aqui, entendeu? Eu, como mulher, tá tudo bem. Temos nossas questões, mas tá tudo bem. Minha questão tá toda num outro lugar ali, do social que tá querendo impor para mim como que eu devo ser essa mulher. Isso é muito louco. Você não pode simplesmente nascer mulher, não. Você tem que ser condicionada a ser a mulher que o social aceita. Isso não faz o menor sentido, assim. Porque eu sou mulher primeiro. Né? A gente não nasce sabendo falar, não. A gente depois é condicionado a aprender a língua. É assim que funciona. Você aprende pela repetição e depois vai aprender pela alfabetização, que também é repetição quando a gente para pensar. É assim, você não nasce falando português. Inclusive, se você nascer aqui no Brasil e for criado lá na China, você vai falar chinês. Eu escrevi o trem lá dos mandarim lá, que eles fazem lá, aquele negócio lá que a gente não sabe o que é. Importante essa colocação. É assim que funciona. Então, a gente enfim, a linguagem ela é condicionada. A gente fala português porque a gente nasceu, foi criado, educado com o português. Porque mesmo dentro do Brasil, se você for criado dentro de uma casa que o pessoal só fala inglês, você vai falar inglês também, mesmo morando no Brasil. Só que aí você vai conseguir falar as duas línguas porque você vai ter que transitar, né? Mas a gente é condicionado. Então, o saber falar, se você tem essa condição, isso aí nasceu com você. Mas como que você vai falar, você é condicionado. Nasci mulher, e aí depois eles querem me condicionar. Como que eu devo ser essa mulher? Só que isso não faz sentido, né? Não dá liga. Inclusive, porque quem está condicionando não é a mulher. Não, né? é a mulher. Não, eu fiquei pensando, fazendo uma analogia aqui, né? Se a gente nasce numa terra só de mulheres e vai morar numa terra só de homens, uma mulher lá, ela corre risco, né?
ela não vai aprender o comportamento do homem, ela vai correr risco. Então, assim, é uma coisa, né? Ela vai ser condicionada pela violência, inclusive. Exatamente. Então, assim, a gente não pode nem pensar nessa situação em que a mulher pode ter um comportamento parecido, assim. Porque até isso tem esse ponto de tensão. Até isso é roubado da gente. Até isso é tirado da gente. Realmente. E assim, uma coisa que é total do machismo, assim, que eu acho que é um ponto que a gente não pode escapulir. Porque você tem, por exemplo, se você tem um homem que é criado dentro de uma casa só de mulheres, esse homem, ele vai sofrer algumas... A palavra que se usa hoje em dia é bullying, né? Enfim, mas ele vai receber alguma zoação ali, alguma coisa ali, no sentido de que a masculinidade dele pode ser afetada porque ele convive apenas com mulheres. Mas, se uma mulher está nessa condição, inclusive, quanto mais velha for essa mulher, se ela está numa condição de viver só com homens, pior é para ela. Porque ou ela vai ser taxada com temas assim que são muito esdrúxulos, ou então ela vai ser condicionada ali por uma questão de violência. A gente está generalizando, mas é uma generalização que vem do número. A gente está falando dos números da violência que mostram para a gente que é assim que acontece. Eu, particularmente, tenho muita sorte, vivi e convivo numa casa de mais homens do que mulheres, e não caí nessa estatística. Então a gente sabe que tem exceções. Mas, infelizmente, via de regra, o condicionamento feminino aí dentro de uma casa, por exemplo, que só tem homens, é pela violência. E a gente pode pensar isso com muita tranquilidade quando a gente pensa assim: é minha filha, é minha sobrinha, é minha, sei lá, afilhada. Tá indo só um grupo de homem ali, vou deixar ela aí? Não. Você não deixa ela aí por quê? Por que a gente não deixa ela aí? Por que a gente não deixa a menina aí só com o homem? Porque a gente está condicionado também a entender que para a mulher, dentro desse ambiente, a violência vai chegar primeiro, porque ela vai ser subjugada de alguma forma. E a violência é, talvez, a primeira forma de subjugar aí que os homens utilizaram contra a gente, né? Pela força ainda, mesmo, né? E ainda se não chega a violência, chega o julgamento, né? O que essa mulher está fazendo? Que é isso mesmo. Né? Então, assim, se não for por um caminho, é por outro, e nunca é um caminho positivo. Assim. Então, é isso, é o ponto de tensão da mulher. Né? É o ponto de tensão. Inclusive, é o que eu acho que é assim, a principal dificuldade que a gente vai ter quando a gente discute, por exemplo, mulheres machistas, assim, né? Porque a gente está num embate terrível com a questão do machismo, e eu não estou colocando aqui feminismo contra machismo, não é isso que eu estou fazendo, eu estou falando que a masculinidade, ela tem práticas sociais, desde que o mundo é mundo, que estão para subjugar o feminino. Subjugar, gente, é realmente assim, seja por meio da violência, essa violência pode ser física, ela pode ser emocional, e é assim. Então, o homem, ele está praticando isso, está colocando a mulher numa posição de inferioridade. Ponto. Isso aí está estabelecido, não é o que inventei, não. Está colocado aí para a gente. Isso continua sendo utilizado até hoje de outras formas, e ainda das formas arcaicas, que é, por exemplo, quando a gente olha os números do feminicídio. Então, ainda é usado também no ápice, para mim, daquilo que é violência, quando você tira a vida de outra pessoa. Então, isso também está sendo utilizado. E quando a gente vai discutir as mulheres machistas, a gente tem um embate muito grande por causa disso, assim, porque a gente está falando de uma prática que mata mulheres, e mesmo assim, o trem é tão confuso, é tão complexo, é tão difícil de você conseguir sair dessa realidade, que as próprias mulheres, às vezes, vão ser colocadas dentro dessa dinâmica. E aí é complexo, porque como que você elabora, né? Como que você conversa com isso, como que você... Porque eu acho que eu, por exemplo, sou totalmente contra o papel da mulher como educadora do homem, assim. Eu entendi aqui que o machismo é uma bosta, então eu vou ensinar para os caras que é uma bosta. Não, se eu conseguir entender, vocês não é mais esperto, então vocês também já deviam ter entendido. Mas, quando a gente fala de outras mulheres, eu acho que aí o buraco é mais embaixo. Então, a gente precisa... Como que você dialoga com uma mulher que está dentro dessa lógica, que ela concorda com isso? Como que você desconstrói isso? Como que você fortalece o feminino através disso também? Porque a gente não quer desmerecer nenhuma de nós, mas pelo contrário, quanto mais de nós pensando assim, melhor, para o mundo, melhor mesmo. E como que a gente faz isso tudo sem ficar puto de raiva e mandar a mulher calar a boca, né? É difícil. E você estava colocando aí, né, Vanessa, esse ponto que a gente, a partir dele, foi trazendo essa construção, né? Que antes de tudo, né, o que eu sou é uma mulher, né? Antes de tudo, antes dos papéis, das funções, etc. E aí me recordei de uma amiga falando, né? Aquele momento, né, das mulheres, né, das amigas estarem juntos, né? E que é um momento muito saudável, mas só de ver um grupo de mulheres ali
né? Então, tricotando. Uhum. Aqui, ó, 3 aqui, ó. 3 desocupada. Desocupada. Vanessa, Eloá, tá ali, ó. Dai. Desocupado. Conversa, batendo Tem papo. nada para fazer, tem nada para fazer da vida Batendo dessas papo, mulheres. né? E aí, nesse lugar aí, né, do falar do comum, né? E aí ela estava contando um episódio lá do particular, né, dela e falando, né, de algo muito, muito relacionado a uma vivência. E aí ela fala assim, bem na verdade, toda mulher já falou isso ou tem vontade de sumir. Porque ela estava falando um dia que ela estava muito nervosa, muito nervosa, muito nervosa. Uhum. E que ela falou assim, vocês vão ver, eu vou sumir. E ela falou, toda mulher já falou isso, ou já teve vontade de sumir. Uhum. Aquela fala, mesa. eu quero ver como é que vocês vão ficar se um dia eu Quando morrer. não estiver mais aqui. E ela fala assim, nessa frase célebre aí de eu vou, vocês vão ver, eu vou sumir. E aí ela, né, cai aqui nessa reflexão falando assim, eu acho que, na verdade, no fundo mesmo, toda mulher já teve vontade de sumir. E aí eu estava ouvindo ela, né, e fiquei, isso aí ficou ressoando, assim, sabe? Porque estava para ela no lugar da descontração, do contar depois da tensão, mas para mim chegou num lugar muito reflexivo, né, de pensar assim, cara, uma mulher ter vontade de sumir, assim, de sair da existência dela por ser mulher, né? Uhum. E aí, quantas não estão nesse lugar, assim, de que você fala, né, Vanessa, assim, eu gosto de ser mulher, mas a sociedade Tá me coloca atrapalhando. isso num lugar, assim, Tá me que é atrapalhando. complicado, de já, muitas das vezes, conectar o negativo, assim, mulher, negativo, né? Uhum. E aí, teve um dia que a gente estava conversando, assim, socialmente já coloca a figura da mulher, já coloca a figura do negativo, mas é por meio dela que essa sociedade está aí, né? Porque quando você olha uma mulher grávida, você fala assim, nu, que isso, né? Isso é um trem Aquilo surreal, ali, gente. né? Então, assim, também preso nesse lugar aí, assim, de ser mulher é algo negativo. Ser mulher é algo negativo. E aí, por isso que tem muito aí vontade de sumir. Mas não é que é algo negativo, é que foi sendo colocado, Foi né? construída. Ou às Foi vezes construído. é até caiu a ficha de que realmente ela não está existindo ali, né? Enquanto essência. Então é realmente sumir. Então é se dar conta de que não está existindo da forma que ela gostaria. O apagamento é tão profundo. Né? Então, nossa, é filosófico, assim, né? Vai para um lugar vai de para né? o lugar totalmente da filosofia, né? É. Mas é interessante, assim, porque aquele ditado água mole em pedra dura, que para mim não faz o menor sentido, porque são milhares de anos para acontecer, então não vai ser, vou colocar uma goteira aqui que vai rolar. Não, é milhares de anos, estou falando de muito tempo, né? Assim também não é fácil assim não. Mas ele se torna real quando a gente fala disso daqui, ó. Você vai falando ali, ó, vai apagando, vai apagando, vai apagando. Eu acredito que eu não existo mais. Se eu não existo mais, tô aqui para quê? Qual que é a minha função aqui? Sumiu, ué. E aí é complexo, né? E aí, só nesse sumiço que ela é lembrada, né? Estranho também, né? É isso. Porque ela traz, assim, que quando ela... Vocês vão ver, se eu vou sumir. Aí todo mundo vê ela, Dá um né? susto, né? Todo mundo vê aí. ela nesse lugar dessa possibilidade do sumir, né? E é estranho isso, né? Porque ela tá ali, né? Mas tá se apagando, né? Eu não estou dizendo em particular dela, mas eu estou dizendo dessa fala, né? Desse lugar aí que a gente está pensando, que vem com essa frase, que talvez não foi a intenção e não é a vivência dela, mas nossa, eu fiquei, tô, né, pensando muito nisso, e isso já tem muito tempo, né? Diz muito. E é uma frase que muitas mulheres já falaram, estão falando, Infelizmente vão continuar falando por um tempo ainda, falando. né? É verdade. É uma coisa que atravessa gerações. Gerações, assim, todas. E eu acho que ela tem total razão, assim, de certa forma, todos nós já nos sentimos nesse lugar, assim, de nossa, eu queria sumir daqui. E que tá ligado totalmente à questão do feminino, assim, né? Você tem um dia estressante, todos nós temos, assim, não, eu queria minha vida, dar uma sumida aqui da minha vida um tempinho, porque o meu dia foi muito ruim, beleza.
a semana, o mês, enfim. Mas por que você é mulher é outro esquema. É É difícil. assunto para mais 10 podcasts. Muito mais, né? É Inclusive, isso. eu acho que é isso, né? A gente vai aqui o tempo todo discutir, rediscutir e tentar pensar essa mulher desse lugar comum, né? Que a gente está falando aqui, como a gente trouxe da gente, que são mulheres que têm carreiras profissionais, mas também que têm uma pia de louça para lavar, mas que também queria ali fazer mas também queria ali fazer um negocinho ali, do negócio de ficar sentada à toa, só pensando na vida. Então, todas essas facetas que a gente tem e como que a gente elabora tudo isso dentro desse mundo que tá, igual eu falei, tá atrapalhando o meu esquema, que tô feliz de ser mulher, mas o mundo não tá querendo deixar eu em paz. E muitos mais podcasts, igual ela falou. Mais aí, né? Não se esgota, né? Esse tema é gigante. Não, ele é gigantesco. Né? Esse tema é gigante porque somos nós, e por isso que a ideia, né? A ideia vem do podcast para isso, para falar dessa imensidão aí, para falar desse tanto de coisa, né? Que permeia aí a nossa realidade e que não se esgotem. A gente pode, Eloá falou assim, vai dar uns 10, e pode ser 1000, né? Vai dar mais. Vai, né? E eu acho que uma boa nota para a gente fechar é pensando nessa reflexão que você falou, que é um negócio que sempre que eu fico tipo assim, eu também fico muito, meu Deus, que loucura. Todos, sem exceção, nós mulheres, mas também toda a existência masculina passou primeiro por uma mulher. Se não tivesse a mulher, não tinha dado certo, não. Então, isso aí fica acho para a gente pensar, né? Tem alguma coisa que está conectando. Se sem mim não existia humanidade, o que é que a humanidade está querendo me apagar? Ó, tudo filosofia. Porque é necessário sumir, né? Nossa! Negócio da filosofia. Uma semana pensando. Uma semana mesmo, porque semana que vem, outro episódio, a gente veio, conseguiu responder, talvez não, mas pelo menos refletimos bastante. E é isso aí. Demorou. Só para ficar registrado, vocês são boas demais. Estamos todas. A gente não nasceu para pouco. Né? E aí, por isso que também a gente escolhe andar só com as melhores. E aí eu falo de Eloá e Vanessa. E é isso aí, né, gente? Eu fico aqui, tá vendo? Sendo assim, colocado na posição de constrangimento para essas mulheres. Mas semana que vem tem mais, né? Se Deus quiser, estaremos de volta. Beijo no coração de vocês. E é isso aí. Até mais. Beijo. Esse foi o podcast Desocupação. Produção e produção executiva, Daliane de Paula, Eloá Alves, Vanessa Alves. Edição, Vanessa Alves.